Hoje a gente vai desvendar a história por trás de um livro bem peculiar, chamado Mebadon. E olha, não é uma história de publicação qualquer, viu? É a jornada de uma ideia que começou com um problema quase filosófico e acabou criando um jeito totalmente novo de se fazer literatura. Vamos começar com uma provocação. E se um livro pudesse fazer mais do que só contar uma história? E se ele pudesse, de verdade, expandir a capacidade de quem o lê de entender o mundo? Pois é, foi essa ideia que deu o pontapé inicial para tudo. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo foi uma inquietação, uma daquelas questões que ficam martelando na cabeça do autor, sabe? A percepção de que a gente nunca vê o mundo exatamente como ele é. Pensa nesse filtro como um par de óculos invisível que todo mundo usa. Ele é feito de tudo, das nossas experiências, da nossa cultura, da nossa educação, e ele acaba colorindo a realidade. O grande desafio era como é que se enxerga o mundo sem essa lente? E aqui a gente vê o conflito central. De um lado tem a nossa mente racional, treinada para ser toda certinha, linear, cartesiana. Ela quer organizar tudo em caixinhas. Só que do outro lado tem a realidade. E a realidade, bom, ela é complexa, não linear, toda interconectada. No fim das contas, a própria racionalidade vira parte do filtro, incapaz de sacar aquilo que não cabe na sua estrutura. Bom, diante desse impasse, o autor começou uma verdadeira jornada. A lógica era, se um campo do conhecimento sozinho não tem a resposta, talvez a solução esteja na conexão entre vários deles. E essa se tornou a pergunta principal, o norte de toda a busca. Não era mais só sobre aprender sobre o mundo, mas sim aprender como aprender, de um jeito mais profundo, sabe? Como expandir a própria cognição para conseguir absorver a complexidade da realidade sem todas essas barreiras que a gente já tem. E essa busca levou ele para lugares bem diferentes, que pareciam não ter nada a ver um com o outro. Da neurociência veio a ideia da neuroplasticidade, de que o cérebro pode criar novas conexões. Da física quântica, a noção do emaranhamento, de que tudo está de alguma forma interligado. E da psicologia e das filosofias veio a compreensão das estruturas profundas da mente, como os arquétipos. E aí veio o estalo, a percepção de que, de alguma maneira, tudo isso se conectava. A neurociência explicava o mecanismo, a física quântica sugeria como a realidade funciona e a psicologia revelava as estruturas da nossa mente. O grande mistério que ainda faltava resolver era como unir tudo isso na prática. É aqui que a jornada finalmente chega a uma criação. E a solução não foi um tratado científico ou um ensaio filosófico, mas sim uma metodologia literária completamente nova. E assim nasceu a literatura quântica. Esse nome, quântica, vem justamente daquela ideia de uma realidade não linear e toda interconectada. A proposta é usar a própria narrativa como uma ferramenta para estimular o cérebro a formar novos caminhos neurais. O segredo não está no que a história conta, mas no que ela provoca na mente de quem lê, unindo razão e emoção. Mas como isso funciona de verdade? A metodologia usa algumas ferramentas bem específicas, tipo metáforas e paradoxos, que dão um nó na nossa lógica linear. Ela também cria umas lacunas de propósito na história, que forçam a mente a trabalhar para preenchê-las, e nesse processo criar novas conexões. O objetivo é meio que dar um drible na mente racional e falar direto com uma compreensão mais profunda, estimulando um olhar para dentro. Com a metodologia toda definida, faltava o veículo para entregar isso. E esse veículo se tornou o livro Mebadon. E é muito importante entender isso. Mebadon foi criado para ser mais do que uma história. Ele é a primeira aplicação prática da literatura quântica. Funciona como um portal de entrada para essa nova forma de ler e interagir com um texto. E quem embarca nessa leitura percebe isso logo de cara. O primeiro capítulo é meio esquisito. A narrativa não flui daquele jeito convencional, linear. E isso é proposital. É o primeiro desafio ao filtro racional. Um convite para a gente abandonar os velhos hábitos de leitura. E agora vem um detalhe fascinante sobre a obra. Se uma pessoa reler o livro, as palavras na página, a história em si, elas continuam exatamente as mesmas. Nada muda. E aí que está o ponto central. O que muda não é o livro, é a pessoa que o lê. A experiência da leitura vai reforçando esses novos padrões no cérebro. A estranheza do início vai embora e dá lugar a uma nova fluidez, uma nova capacidade de compreensão. Então, o ponto crucial é este. Mebadon foi projetado para ser uma ferramenta de transformação. É uma experiência ativa, um processo que acontece internamente, e não só um entretenimento passivo. Diante de uma proposta tão diferente, surge uma pergunta natural, né? Afinal, para quem essa experiência foi pensada? A resposta é surpreendentemente ampla. Isso porque a metodologia foi criada justamente para dialogar com diferentes perfis de pensamento e de busca pessoal.
Ele foi escrito tanto para os mais racionais, que gostam de encontrar uma estrutura e um método, quanto para os mais holísticos, que sentem essa integração de tudo. Também para os filosóficos, que adoram investigar a origem das coisas. Para quem está numa jornada de autodesenvolvimento, para quem é simplesmente curioso e adora uma novidade, e até para quem só quer viver um bom momento com algo que surpreende. E para a gente fechar, fica esta reflexão, que é a grande sacada de tudo. A proposta é que o livro funcione como um espelho. No fim das contas, a jornada pela narrativa revela mais sobre a percepção de quem está lendo do que sobre a própria história. Uma ideia bem poderosa para a gente ficar pensando, não acha?